Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre o Salmo 51, um salmo que nos mostra o arrependimento sincero de Davi, depois de ter cometido adultério com Batseba e ter mandado matar o seu marido Urias. Esse salmo nos ensina a reconhecer os nossos pecados, a confessá-los a Deus, e a pedir o seu perdão e a sua restauração. Vamos ler juntos esse salmo, que está na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, capítulo 51, versículos de 1 a 19. Acompanhe comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Que salmo emocionante, não é mesmo? Esse salmo nos mostra o coração arrependido de Davi, que depois de ter pecado gravemente contra Deus e contra o seu próximo, reconhece a sua culpa, se humilha diante de Deus, e implora pela sua misericórdia. Esse salmo nos mostra a graça de Deus, que apesar da gravidade do pecado de Davi, não o rejeita, nem o abandona, mas o perdoa, o purifica, e o restaura. Esse salmo nos mostra o caminho da reconciliação com Deus, que é através da confissão sincera, da contrição profunda, e da renovação interior. Esse salmo nos mostra o fruto do arrependimento, que é a alegria da salvação, o louvor a Deus, o ensino aos pecadores, e a oferta de sacrifícios agradáveis a Deus. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que tenha misericórdia dele, por teu amor, por tua grande compaixão. Davi não apela para os seus méritos, nem para as suas obras, nem para as suas desculpas, mas somente para a bondade de Deus, para o amor de Deus, para a compaixão de Deus. Davi sabe que ele não merece o perdão de Deus, mas ele confia na sua graça, na sua fidelidade, na sua aliança. Davi sabe que ele ofendeu a Deus, mas ele crê no seu caráter, na sua santidade, na sua justiça. Davi sabe que ele precisa da misericórdia de Deus, que é a sua disposição de não nos tratar como merecemos, mas de nos dar o que não merecemos. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que apague as suas transgressões, que lave a sua culpa, e que purifique o seu pecado. Davi usa 3 palavras diferentes para descrever a sua condição de pecador: transgressão, que significa rebelião contra a lei de Deus, culpa, que significa responsabilidade pelo mal cometido, e pecado, que significa errar o alvo, ou desviar-se do padrão de Deus. Davi também usa 3 verbos diferentes para descrever a sua necessidade de perdão: apagar, que significa remover, cancelar, ou anular; lavar, que significa limpar, higienizar, ou santificar, e purificar,
que significa refinar o pecado, separar o impuro do puro, ou consagrar. Davi reconhece a gravidade do seu pecado, e pede a Deus que o perdoe completamente, que o limpe totalmente, e que o purifique inteiramente. O Salmo 51 nos diz que Davi reconhece as suas transgressões, e que o seu pecado sempre o persegue. Davi não tenta esconder o seu pecado, nem minimizar o seu pecado, nem justificar o seu pecado, mas ele confessa o seu pecado, ele assume o seu pecado, ele se arrepende do seu pecado. Davi sabe que o seu pecado o acusa, o condena, o separa de Deus. Davi sabe que o seu pecado entristece, o angustia, o oprime. Davi sabe que o seu pecado o afasta da comunhão com Deus, da alegria da salvação, do propósito de Deus para a sua vida. O Salmo 51 nos diz que Davi peca contra Deus, só contra Deus, e que faz o que Deus reprova. Davi não nega que o seu pecado também afetou o seu próximo, que ele adulterou com a mulher de Urias, e que ele mandou matá-lo. Mas Davi reconhece que o seu pecado, antes de tudo, foi contra Deus, contra a sua vontade, contra a sua lei, contra a sua glória. Davi reconhece que Deus é o seu Senhor, o seu legislador, o seu juiz. Davi reconhece que Deus tem o direito de julgá-lo, de condená-lo, de castigá-lo. Davi reconhece que Deus é justo, e que ele é culpado. O Salmo 51 nos diz que Davi sabe que é pecador desde que nasceu, desde que foi concebido. Davi não culpa os seus pais, nem o seu ambiente, nem as suas circunstâncias, pelo seu pecado, mas ele admite que ele nasceu com uma natureza pecaminosa, que ele herdou de Adão, o primeiro homem, que desobedeceu a Deus no jardim do Éden. Davi admite que ele tem uma inclinação para o mal, que ele tem uma tendência para o pecado, que ele tem uma rebelião contra Deus. Davi admite que ele precisa de uma mudança radical, de uma transformação profunda, de uma nova vida. O Salmo 51 nos diz que Davi sabe que Deus deseja verdade no íntimo, e que no coração Deus ensina sabedoria. Davi não se contenta com uma religião externa, formal, ritualística, mas ele busca uma religião interna, sincera, espiritual. Davi não se contenta com uma aparência de piedade, de justiça, de santidade, mas ele busca uma realidade de piedade, de justiça, de santidade. Davi não se contenta com um conhecimento superficial, teórico, intelectual, mas ele busca um conhecimento profundo, prático, experimental. Davi sabe que Deus quer a verdade, que é a conformidade com a sua palavra, com a sua vontade, com o seu caráter. Davi sabe que Deus quer a sabedoria, que é a capacidade de aplicar a sua palavra, de cumprir a sua vontade, de refletir o seu caráter. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que o purifique com hisopo, que o lave, e que o torne mais branco do que a neve. Davi usa imagens simbólicas para expressar o seu desejo de purificação, de limpeza, de santificação. Davi pede que Deus o purifique com hisopo, que era uma planta usada para aspergir o sangue dos sacrifícios sobre as pessoas e as coisas, para torná-las santas. Davi pede que Deus o lave, que é uma metáfora para a remoção da sujeira, da mancha, da culpa do pecado. Davi pede que Deus o torne mais branco do que a neve, que é uma figura de linguagem para a restauração da pureza, da inocência, da beleza da alma. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que o faça ouvir de novo júbilo e alegria, e que os ossos que Deus esmagou exultem. Davi expressa o seu anseio de recuperar a alegria da salvação, que ele perdeu por causa do seu pecado. Davi expressa o seu anseio de recuperar a paz com Deus, que ele rompeu por causa do seu pecado. Davi expressa o seu anseio de recuperar a saúde da sua alma, que ele feriu por causa do seu pecado. Davi expressa o seu anseio de recuperar a comunhão com Deus, que ele interrompeu por causa do seu pecado. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que esconda o seu rosto dos seus pecados, e que apague todas as suas iniquidades. Davi implora a Deus que não olhe mais para o seu pecado, que não se lembre mais do seu pecado, que não considere mais o seu pecado. Davi implora a Deus que cancele o seu pecado, que elimine o seu pecado, que destrua o seu pecado. Davi implora a Deus que o perdoe, que o absolva, que o justifique. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que crie em ele um coração puro,
e que renove dentro dele um espírito estável. Davi reconhece que ele precisa de uma nova criação, de um novo nascimento, de uma nova vida. Davi reconhece que ele precisa de um coração puro, que é um coração limpo do pecado, que é um coração voltado para Deus, que é um coração cheio do amor de Deus. Davi reconhece que ele precisa de um espírito estável, que é um espírito firme na fé, que é um espírito constante na obediência, que é um espírito dependente de Deus. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que não o expulse da sua presença, nem tire dele o seu Santo Espírito. Davi teme perder a comunhão com Deus, que é o seu maior tesouro, que é o seu maior prazer, que é o seu maior propósito. Davi teme perder o Santo Espírito de Deus, que é o seu consolador, que é o seu guia, que é o seu selo. Davi lembra do que aconteceu com Saul, o primeiro rei de Israel, que foi rejeitado por Deus, e que perdeu o seu espírito, por causa da sua desobediência e da sua rebeldia. Davi não quer repetir o mesmo erro, mas quer permanecer na graça de Deus, e na unção do seu espírito. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que devolva a ele a alegria da sua salvação, e que o sustente com um espírito pronto a obedecer. Davi anseia por recuperar a alegria que ele sentiu quando foi salvo por Deus, quando foi escolhido por Deus, quando foi ungido por Deus. Davi anseia por recuperar a alegria que ele experimentou quando venceu Golias, quando reinou sobre Israel, quando dançou diante da arca. Davi anseia por recuperar a alegria que ele perdeu quando pecou contra Deus, quando se afastou de Deus, quando se endureceu contra Deus. Davi anseia por recuperar a alegria que vem de Deus, que é fruto do Espírito, que é dom da graça. Davi também pede a Deus que o sustente com um espírito pronto a obedecer, que é um espírito disposto a fazer a sua vontade, que é um espírito submisso à sua palavra, que é um espírito sensível à sua voz. O Salmo 51 nos diz que Davi promete a Deus que ensinará os seus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ele. Davi se compromete a usar a sua experiência de pecado e de perdão, de queda e de restauração, de tristeza e de alegria, para testemunhar da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Davi se compromete a usar a sua influência de rei, de líder, de poeta, para ensinar os caminhos de Deus, que são os caminhos da justiça, da paz, da verdade. Davi se compromete a usar a sua autoridade de profeta, de sacerdote, de servo, para chamar os pecadores ao arrependimento, à conversão, à salvação. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que o livre da culpa dos crimes de sangue, e que a sua língua clame a sua justiça. Davi se arrepende dos crimes de sangue que ele cometeu, quando mandou matar Urias, e quando causou a morte de muitos outros inocentes. Davi se arrepende dos crimes de sangue que ele provocou, quando despertou a ira de Deus, e quando trouxe o castigo de Deus sobre o seu povo. Davi se arrepende dos crimes de sangue que ele manchou, quando derramou o sangue sagrado, que representa a vida, que representa a aliança, que representa a redenção. Davi pede a Deus que o livre da culpa desses crimes, que o purifique dessas manchas, que o perdoe desses pecados. Davi pede a Deus que a sua língua clame a sua justiça, que é a sua retidão, que é a sua fidelidade, que é a sua santidade. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que dê palavras aos seus lábios, e que a sua boca anuncie o seu louvor. Davi reconhece que ele não tem palavras para expressar o seu arrependimento, o seu agradecimento, o seu compromisso. Davi reconhece que ele precisa da ajuda de Deus, da inspiração de Deus, da revelação de Deus. Davi reconhece que ele precisa de palavras que venham de Deus, que agradem a Deus, que glorifiquem a Deus. Davi pede a Deus que a sua boca anuncie o seu louvor, que é a sua adoração, que é a sua gratidão, que é a sua exaltação. O Salmo 51 nos diz que Davi sabe que Deus não se deleita em sacrifícios, nem se agrada em holocaustos, senão ele os traria. Davi sabe que Deus não quer sacrifícios externos, formais, ritualísticos, mas sacrifícios internos, sinceros, espirituais. Davi sabe que Deus não quer sacrifícios de animais, que são temporários, que são imperfeitos, que são insuficientes. Davi sabe que Deus quer sacrifícios de coração, que são eternos, que são perfeitos, que são suficientes.
Davi sabe que Deus quer sacrifícios que expressem a sua fé, a sua obediência, a sua devoção. O Salmo 51 nos diz que Davi sabe que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Davi sabe que Deus quer um espírito quebrantado, que é um espírito humilde, que é um espírito arrependido, que é um espírito dependente. Davi sabe que Deus quer um coração quebrantado e contrito, que é um coração partido pelo pecado, que é um coração rendido a Deus, que é um coração transformado por Deus. Davi sabe que Deus não despreza esses sacrifícios, mas os aceita, os recebe, os honra. O Salmo 51 nos diz que Davi pede a Deus que, por sua boa vontade, faça Sião prosperar, e erga os muros de Jerusalém. Davi intercede por Sião, que é o monte onde ficava o templo de Deus, que é o símbolo da presença de Deus, que é o centro da adoração a Deus. Davi intercede por Jerusalém, que é a cidade onde ele reinava, que é a capital de Israel, que é a cidade santa de Deus. Davi pede a Deus que faça Sião prosperar, que é crescer, que é frutificar, que é abençoar. Davi pede a Deus que erga os muros de Jerusalém, que é proteger, que é defender, que é restaurar. O Salmo 51 nos diz que Davi promete a Deus que, então, ele se agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e que novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Davi se compromete a oferecer a Deus sacrifícios sinceros, que são sacrifícios de gratidão, de louvor, de adoração. Davi se compromete a oferecer a Deus ofertas queimadas e holocaustos, que são ofertas de consagração, de entrega, de aliança. Davi se compromete a oferecer a Deus novilhos sobre o seu altar, que são novilhos gordos, que são novilhos escolhidos, que são novilhos agradáveis. Davi se compromete a oferecer a Deus esses sacrifícios, não como um meio de comprar o seu perdão, mas como uma forma de expressar o seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, que esse salmo nos inspire a não pecar contra Deus, mas a viver em santidade, em pureza, em obediência. Que esse salmo nos inspire a não endurecer o nosso coração, mas a quebrantar o nosso coração, a confessar o nosso pecado, a pedir o seu perdão. Que esse salmo nos inspire a não perder a alegria da salvação, mas a recuperar a alegria que vem de Deus, que é fruto do Espírito, que é dom da graça. Que esse salmo nos inspire a não se afastar da presença de Deus, mas a permanecer na presença de Deus, a desfrutar da presença de Deus, a se deleitar na presença de Deus. Que esse salmo nos inspire a não se calar diante de Deus, mas a falar com Deus, a louvar a Deus, a testemunhar de Deus. Que esse salmo nos inspire a não oferecer a Deus sacrifícios vazios, mas sacrifícios de coração, de gratidão, de consagração. Que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima mensagem. Amém.